Voltamos a falar de saúde. Olhamos agora para o estado de São Paulo, que registra aumento de 50% nas internações em leitos de Covid-19 nos hospitais públicos e privados. Essa demanda é das duas últimas semanas. Já na capital paulista, aumentaram os atendimentos a pacientes com outras síndromes respiratórias. Para entender a situação desse momento, qual a gravidade e orientar a população, conversamos agora com o coordenador executivo do Comitê Científico de Combate à Covid-19 em São Paulo, João Gabardo. João Gabardo, muito obrigada por nos atender nessa véspera de Natal. Bem-vindo e uma boa noite. Boa noite, Carol. Prazer falar com vocês. Bem, Gabardo, para começar, a pergunta que todo mundo quer fazer nesse momento, o que explica esse aumento de internações por Covid-19 no estado e o quão esse aumento é preocupante? Tem relação com a circulação da variante Ômicron em território brasileiro? Bom, em primeiro lugar, não tem relação com a variante Ômicron. Os pacientes que estão internando por Covid, eles internam porque apresentam doença respiratória aguda. Todos os pacientes que internam com doença respiratória aguda, eles entram no censo da Covid. Inicialmente, 90% desses pacientes tinham Covid. Nesse momento, o que a gente percebe, Carol, é que a grande maioria dos pacientes apresentam H3N2. Então, eles entram com uma suspeita de Covid, por doença respiratória aguda, mas não confirmam o diagnóstico de Covid, e sim o de influenza. Então, nós podemos dizer que esse aumento que nós estamos tendo nas internações hospitalares é um aumento do ponto de vista percentual bastante significativo, 40%, quase 50%, mas nós estávamos num nível muito baixo de internações, e esse aumento ele é decorrente do aumento das pessoas que apresentam doença respiratória por influenza, por H3N2. E aí eu pergunto mais uma vez, o quão preocupante então é a circulação dessa variante H3N2, Gabardo? Alguns estados e algumas cidades falam já, por exemplo, em epidemia. Qual que é a situação do estado de São Paulo? Bom, as unidades de saúde do estado de São Paulo têm aumentado, têm tido um crescimento muito grande de pessoas que buscam atendimento, né, que vão procurar atendimento por doença respiratória. Felizmente, o número de casos graves é muito pequeno. Ele mantém mais ou menos a mesma letalidade do que a gente já tinha nos invernos anteriores, né, quando se tratava de gripe. Esse ano está acontecendo num período muito diferente, né? Nunca aconteceu no mês de dezembro de nós termos esse aumento. Isso sempre acontece lá pelo mês de abril, maio, quando as doenças respiratórias crescem em função do inverno, as pessoas ficam em ambientes fechados, então há essa proliferação maior do vírus. Esse ano está completamente diferente. E a recomendação continua as mesmas recomendações que nós já tínhamos antes em relação ao Covid, né? Nós precisamos manter o uso das máscaras, agora mais do que nunca precisamos manter o uso das máscaras. Quem pensava em flexibilizar por conta da redução dos casos de Covid, agora, em função deste aumento da influenza, ela se obriga à sua manutenção. Evitar no final do ano as aglomerações, procurar manter mesmo as comemorações dentro das famílias, com pessoas já conhecidas, com pessoas que estão vacinadas, não fazer reuniões muito grandes com muitas pessoas, porque isso sempre aumenta o risco de ter alguém contaminado. Em relação ao Ômicron, apesar de nós ainda não termos uma preocupação em relação ao número de pacientes internados, Carol, estamos muito impactados com a forma como ela se transmite. O que a gente encontra hoje em São Paulo é pessoas que estiveram em reuniões de 10, 12, 15, 20 pessoas, e onde um apresentava a doença, rapidamente uma boa parte, 50%, 60% dessas pessoas ficam contaminadas, mesmo aquelas que já estavam vacinadas. O que nos dá uma certa tranquilidade é que a doença aparece, mas com manifestações muito leves, com manifestações que não geram internação hospitalar e que não apresentam casos graves. Mas o número de pessoas com influenza é alto e a possibilidade de crescimento da Ômicron a partir de agora é muito elevado.
porque os primeiros casos que chegam no Brasil rapidamente já transmite para um número muito, muito grande de pessoas. Ou seja, Gabardo, a tendência agora com essas festas de fim de ano, com reuniões familiares, é de um aumento no número de casos, tanto de Covid-19 por conta da variante Ômicron, quanto por influenza, por conta da variante H3N2? Sem dúvida. Infelizmente, é a expectativa que a gente tem no horizonte. É muito provável que nós tenhamos um aumento bastante significativo aí de casos, né? Aí tem que reforçar a necessidade da gente vacinar as crianças, da gente vacinar as pessoas que ainda estão com doses atrasadas, porque isso é o que vai evitar, pode reduzir um pouco, juntamente com as medidas de isolamento, distanciamento, uso de máscaras, não aglomeração, é a vacina. É isso que a gente pode fazer nesse momento para reduzir um pouco o risco. Mas nós não acreditamos que o Brasil vai passar incólume por essa variante que tem causado um aumento tão significativo nos outros países. E, Gabardo, como o estado de São Paulo está se preparando para isso? Por exemplo, o aumento de atendimento em hospitais. O sistema de saúde está preparado para atender não só a demanda de pacientes com gripe, mas também com Covid? Sim, as unidades estão com um aumento bastante significativo. E aí, Carol, uma preocupação que nós temos, e o Comitê Científico de São Paulo está estudando bastante isso, o risco de nós termos um colapso nas unidades de saúde por conta do número elevado de profissionais, trabalhadores da área da saúde, que estão contaminados ou por influenza ou por Covid com essa nova variante. O número é muito grande. E com um afastamento obrigatório aí por 10 dias, 14 dias, a gente perde muito o número de pessoas, perde muito a força de trabalho. Imagina o que significa. Nós temos um aumento da demanda porque as pessoas estão apresentando sintomas, estão apresentando doença, precisam de atendimento. E, ao mesmo tempo, nós temos uma redução muito significativa da força de trabalho, porque os nossos trabalhadores da área da saúde também estão sendo infectados. Inclusive, a gente pensa em fazer uma modificação no isolamento. Isso deveria ser o Ministério da Saúde deveria estar fazendo isso, né? Dando novas orientações, talvez reduzindo o tempo de isolamento dos pacientes que já tomaram as vacinas. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde passou a ser um mero transferidor de recursos, ele não tem mais condições de fazer a gestão do Sistema Único de Saúde. Essa alternativa de querer que as crianças consultem para poder ter um atestado médico para se vacinar, é um absurdo, porque, veja bem, Carol, nós temos 20 milhões de crianças nessa faixa etária. Como é que nós vamos colocar 20 milhões de crianças nas unidades sanitárias que já estão sobrecarregadas de pessoas adultas, doentes, com risco de se contaminarem? Não tem consulta para todo mundo, vai ter uma sobrecarga enorme nas unidades de saúde e nós ainda vamos estar misturando, juntando as crianças que não estão doentes com aquelas pessoas que estão nas unidades de saúde já apresentando a doença. Então, é uma medida que é absurda, ela não é factível e ela só mostra o total desconhecimento sobre o sistema de saúde que o Ministério hoje tem. Ou seja, ao que depender da orientação do Comitê Científico, a exigência de uma prescrição médica para crianças serem vacinadas no estado de São Paulo, a depender da avaliação do comitê, essa prescrição não será necessária. Não, nós não vamos exigir, até porque não é possível, não é factível ter esse atestado médico. Nós não vamos ter profissionais, nós não vamos ter médicos suficientes para receber uma quantidade tão grande de crianças que vão precisar desse atestado para poder fazer a vacina nas próximas semanas. Não é factível essa medida. Além desse risco sanitário de nós submetermos as crianças às unidades já sobrecarregadas aí com outras pessoas doentes. João Gabardo, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui no CNN Prime Time, conversa sempre esclarecedora. Um ótimo Natal para você e para sua família, muito sucesso e muita saúde em 2022. Muito obrigado. Todos nós estamos precisando muito. Sem dúvida. Obrigada, Gabardo, mais uma vez.